Vamos agora iniciar o módulo 5 do treinamento de NR12, Segurança em Máquinas e Equipamentos. Nós já falamos anteriormente sobre quais tipos de proteção a gente pode utilizar em uma máquina ou equipamento. Só que a NR12, ela pede que a gente também tenha conhecimento a respeito da hierarquia dessas medidas de proteção. Muitas das vezes, a gente, por exemplo, pode achar que eu devo, se eu tenho um determinado risco, basta que eu forneça um equipamento de proteção individual para aquele funcionário e isto já pode ser considerado como uma medida efetiva. E não é bem assim. Tá? Quando a gente fala de hierarquia, a gente tem primeiro algumas condições que devem ser avaliadas perfeitamente. Este tipo de referência a gente encontra no item 12.1.8, certo? Que informa que nós temos uma determinada ordem de prioridade que deve ser adotada. Primeira coisa que a gente deve buscar: medidas de proteção coletiva. Em segundo, medidas administrativas ou de organização do trabalho. E, por último, medidas de proteção individual, certo? É esta a ordem que deve ser devidamente avaliada. Medidas de proteção coletiva são aquelas que vão proteger 2 ou mais funcionários ao mesmo tempo, certo? Então, aqui, quando a gente fala de proteção de máquina, a gente está falando, sim, das proteções fixas, proteções móveis, os dispositivos, sistema de segurança, certo? A partir do momento que a gente coloca esses sistemas, a gente está, sim, protegendo um grupo de pessoas, certo? O coletivo está sendo protegido graças a essas medidas. Então, se eu tenho situações como esta aqui, a gente precisa ter este tipo de visão. Como que eu vou proteger coletivamente este local, certo? Lembrem que, quando a gente está fazendo esse tipo de avaliação, a gente não deve levar em consideração apenas a máquina, certo? Temos que levar em consideração o local em que ela está instalado, quais são os tipos de equipamentos nas suas proximidades, se existe algum tipo de fonte de energia ou algo que possa ser libertado neste local, enfim, quais são os fatores geradores de risco localizados na redondeza daquele equipamento. Pode ser eletricidade? Então, se a resposta for positiva, a gente tem que lembrar que existe, sim, uma NR10 que fala sobre instalações elétricas e ela cita quais são os equipamentos de proteção coletiva que têm que ser utilizados no sentido de considerar aquele sistema como desenergizado. Tá? Então, é uma sequência de passos que tem que ser tomados, mas, novamente, é só o pessoal de manutenção que está devidamente autorizado a fazer esse tipo de intervenção em equipamentos elétricos. Mas, de um modo geral, a gente pode considerar como rampas de acesso, a parte de sinalização, guarda-corpo, corrimão, equipamentos de combate a incêndio. Estes são exemplos de medidas de proteção coletiva, certo? Ou seja, eu estou protegendo todos naquele local. Cessadas as possibilidades de inserir medidas de proteção coletiva, eu tenho que pensar em algumas medidas administrativas, certo? Essas medidas administrativas, elas são complementares àquelas de ordem coletiva. No entanto, bastante atenção, pois ela não deve ser utilizada como único meio de proteção. Por exemplo, a gente tem algumas ferramentas importantes como treinamentos operacionais, procedimentos operacionais, procedimentos de segurança, treinamentos, ordens de serviço, permissão de trabalho, diálogo de segurança, palestras. Realmente essas medidas, elas são muito importantes, pois elas visam prestar informações, tá, aos trabalhadores a respeito de quais atividades serão feitas, quais são os riscos existentes e tentam, de certa forma, delimitar o raio de ação.
Então, é muito importante porque elas vão mostrar para aquele funcionário qual é a condição que ele vai enfrentar ao fazer aquele tipo de intervenção no equipamento. Mas, novamente, eu não posso apenas treinar e, por exemplo, deixar os equipamentos sem proteção. Por isso que a norma fala que são medidas complementares.